Oi pessoal, tudo bem? Estávamos aqui no último vídeo, né? Paramos aqui no exercício 3. Então, só relembrando rapidamente o que nós estávamos fazendo, estávamos vendo o princípio do método da titulação potenciométrica, certo? E aí vimos o que está por trás de uma titulação potenciométrica, mas pensando em ácidos monopróticos, tá? Tem lá a sigmoide, certo? O volume equivalente eu encontro por meio de indicadores visuais na titulação clássica, convencional. E eu comentei que a gente ia ver como é que a gente encontra o volume equivalente na potenciometria, na técnica instrumental, certo? Quando eu tenho um ácido monoprótico, a sigmoide sai bonitinha assim, certo? Quando eu tenho uma base que aceita só um hidrogênio, só um H+, a sigmoide dá invertida assim, né? Então nós não vamos fazer ela assim, vocês já viram isso em Quant, não faz sentido ficar fazendo isso toda hora, tá? O fato é que a gente tem por trás aqui da brincadeira é um MV é igual a MV. E isso funciona muito bem quando eu tenho ácidos monopróticos reagindo com bases que também aceitam um hidrogênio. Quando eu tenho ácidos dipróticos e tripróticos, muda um pouquinho a situação, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos tentar pensar o princípio do método pensando o princípio para ácidos polipróticos. E aí, no caso, o nosso exemplo é o ácido fosfórico, tá? Nós não vamos fazer para base porque o discurso é rigorosamente igual, tá? Igual como, pro? Para ácido poliprótico, a curva vai dar essa bambeada para cima. Para bases que aceitam mais do que o hidrogênio, a curva vai dar uma bambeada para baixo, tá? Então, o discurso é rigorosamente igual, eu não vou ficar aqui fazendo para lá e para cá toda hora. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo e pensar o princípio do método da volumetria, da titulação potenciométrica para ácidos polipróticos. Tá lá. Temos uma amostra problema de ácido fosfórico, que é poliprótico. Então, eu coloquei o ácido fosfórico aqui no meu becker. Para saber sua concentração, o químico pegou 100 ml de ácido fosfórico e jogou lá no becker. E titulou com uma solução KOH 1 molar. Colocou aqui a solução KOH. O resultado da titulação foi... Então, olha só, como é que ele obteve esse resultado? Enfiou o eletrodo lá, conectou o eletrodo no pHmetro, ligou o peixinho com a placa de agitação, né? O peixinho começou a agitar a solução, né? E montou uma tabelinha de dados, daquela que o tio mostrou para vocês. Na tabelinha você tem volume de adicionado versus pH, né? Volume adicionado é eixo X, pH eixo Y. E aí, a partir dessa tabela, ele plotou o gráfico. O gráfico ficou assim. Você pode fazer o gráfico à mão, a partir da tabela, ou no papel milimetrado, né? O tio que é da década de 70, papel milimetrado era bastante útil, ou você pode plotar no Excel também, os dados. E os dados da titulação foram esses daqui. A ideia desse vídeo é tentar discutir essas bambeadas na curva, o que é isso, como é que eu uso isso para fazer os cálculos para achar a concentração de ácido fosfórico aqui, né? Então, é isso que a gente vai fazer. E a gente precisa mesmo, né? Porque quando a gente vai encontrar o volume equivalente pelo método das derivadas, ou pelo método geométrico, ou por meio de indicadores visuais na volumetria clássica, né? Aqui a primeira bambeada dá em 50, né? O primeiro volume equivalente, o segundo dá em 100 ml e o terceiro dá em 150. A pergunta é, qual que é o volume que eu uso como referencial? Qual que é o volume que foi gasto na neutralização, se eu tenho 3 volumes? É isso que a gente precisa entender, tá? Então, olha lá, vamos entender a técnica no passo a passo. Tô aqui, coloquei o sistema para girar, o peixinho está girando, né? Eu não adicionei nenhuma gota de KOH ainda.
Então, volume adicionado de KOH, volume 0. O pH do meu sistema parte de 1,5, 1,5. Então, eu venho aqui, anoto volume 0, pH 1,5. Aí, o que eu faço? Adiciono meio ml, certo? Então, anoto lá, meio ml, espero o equipamento estabilizar, anoto a medida de pH. Então, deu 1,55. Né? E aí assim eu vou fazendo, adiciono mais meio ml, espero a leitura do equipamento estabilizar, anoto pH, meio ml, leitura de pH, o que sai é isso aqui, gente, tá? Então, montando a tabelinha e plotando o gráfico a partir da tabela, é essa curva que sai. Muito bem. Quando a gente está lá na volumetria clássica, você faz todo o estudo de curva, só que é um estudo teórico dessa curva, e essa curva aparece teoricamente. E você sabe que o primeiro ponto de viragem vai sair lá em pH quase 5, né? E o segundo ponto de viragem vai sair lá em pH quase 10, né? E fazendo esse estudo, o terceiro ponto ele não tem pescoço, né? A curva não tem pescoço por causa da constante que é muito baixinha. Não vou entrar nesse assunto porque vocês já viram lá de quant, senão a gente não sai daqui. Mas então aqui a gente não tem interesse analítico nesse ponto. O ponto principal é aqui e aqui, né? Então, se a gente estivesse fazendo esse estudo e trabalhando com volumetria clássica, daria para pegar um indicador visual que vira aqui próximo de 10, que muda de cor aqui, ou um indicador visual que vira aqui próximo de 5, 4.6 mais ou menos, 4.7, né? Provavelmente aqui, ó, aí teria que fazer um estudo direitinho. A timoftalina seria adequado para virar. E aqui, talvez o alaranjado de metila, não lembro aonde que vira, tá? Teria que fazer um estudo adequado direitinho, mas poderia escolher ou um ou outro indicador, ou os dois, desde que eles não interfiram no ponto de viragem um do outro, né? Desde que as cores não interfiram, né? Então isso é volumetria clássica para pegar esse ponto e esse ponto. Na instrumental, o que é que a gente faz? A gente usa métodos geométricos ou analíticos para pegar esse ponto e esse ponto. Mas a pergunta que não quer calar é: qual que é o volume que eu uso? É 50, é 100 ou é 150 nos meus cálculos? Então é isso que a gente precisa entender, tá? Então vamos para a folhinha para a gente entender, vamos equacionar isso na folhinha, de modo a entender bonitinho o que é que a gente tem que fazer. Ah lá, então estamos no exercício 3. Ai, que lindo, pro. Ó, então eu vou resolver esses exercícios de duas formas. Tem mais formas de resolver isso, mas vou resolver de duas. Uma forma é pela estequiometria e a outra é por MV-MV. Tudo bem? Então vamos pela estequiometria primeiro. Como é que eu resolvo? Como é que eu sei a concentração de ácido fosfórico que está lá no Becker, usando o raciocínio pela estequiometria? Então vamos lá. Está aqui a minha solução padrão de KOH. Está aqui a torneirinha, né? KOH. Está aqui o meu Becker com ácido fosfórico. Eu pus 100 ml de ácido fosfórico, 0,1 litros, certo? Muito bem. Quando eu olho a estequiometria dessa reação, olha lá, o H3PO4 reagindo com KOH, a gente vai fazer com corzinha bonitinha para você enxergar, hein? Olha lá. Esse ácido tem 3 hidrogênios ionizáveis, né? Ó. O KOH só tem uma hidroxila. Então, o que vai acontecer, né, gente? Eu preciso de 3 hidroxilas para reagir com 3 hidrogênios ionizáveis aqui. Então, cada uma molécula de ácido fosfórico vai precisar de 3 KOHs para neutralizar plenamente.
Então, nós vamos pegar a estequiometria numa etapa só aqui, tá? Daqui a pouco a gente faz em 3 etapas para pensar. Muito bem. Então, isso vai acontecer, essa neutralização, para neutralizar plenamente, né? Para o KOH neutralizar todos os hidrogênios do ácido fosfórico, a proporção aqui é 1:3. Então, eu vou formar 1K3PO4 mais 3 águas. A equação já está balanceada, né? Então, o processo de ataque vai ser esse aqui, né? A hidroxila vai reagir com um hidrogênio, formando uma água. A outra hidroxila vai reagir com outro hidrogênio, formando outra água. E a outra hidroxila vai reagir com outro hidrogênio, formando outra água. 3 águas. Certo? Muito bem. Ó, estamos seguindo pela estequiometria. Então, quando a gente olha para essa estequiometria, o número de mols aqui, ó, não é igual ao número de mols. O número de mols de ácido é diferente do número de mols de base. Certo? Se é diferente, a minha fórmula molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual à molaridade da minha base vezes o volume da minha base, ela é invalidada. Essa igualdade é invalidada, porque é diferente. Então, essa fórmula vai para o espaço. Eu não posso usar ela, porque é diferente. Eu até posso usar. Daqui a pouco o tio vai mostrar como é que usa esse caminho aqui. Mas pela estequiometria eu não posso usar. Pela estequiometria da equação global, né? Da minha equação sem considerar as 3 etapas. Tudo bem? Beleza? Então, o que é que eu tenho que fazer, gente? Olha só, aqui eu tenho um número de mols. E aqui eu tenho um número de mols que foi gasto para neutralizar plenamente o ácido, né? Olha só, o que a gente percebe a partir da estequiometria? A gente percebe que o número de mols gasto aqui, ó, é sempre o triplo do número de mols que tem aqui. É essa relação 3:1 que eu vou utilizar. Então, olha só. Aqui eu tenho um número de mols que eu gastei para neutralizar esse camarada aqui. E aí o número de mols é igual a molaridade vezes o volume da minha base. Certo? Da base. Aqui eu também tenho o número de mols. Certo? Número de mols, que é a molaridade vezes o volume do ácido. Só que isso, MV daqui, não é igual a MV daqui. Certo? Mas eu posso calcular o número de mols que eu gastei aqui, não posso? Ó, e aí eu sei que esse número de mols é o triplo do número de mols de ácido que tem aqui. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Número de mols de base que eu gastei para neutralizar plenamente o meu ácido que tinha lá. Quanto que é? É a molaridade vezes o volume gasto. Número de mols de base é igual à molaridade da minha base, que é 1 mol por litro, vezes o volume da minha base que eu gastei, que foi o que, gente? Olha lá. Ó, é para neutralizar plenamente. Ó, eu gastei para neutralizar o primeiro hidrogênio ionizável, depois eu gastei de novo para neutralizar o segundo hidrogênio ionizável, e aí eu só formei o sal K3PO4 na neutralização depois de gasto 150 ml. Ó, e aí é curioso, né, que eu estou gastando 50 ml para neutralizar cada hidrogênio em cada etapa. Ó, eu gastei 50 para neutralizar o primeiro hidrogênio, mais 50 para neutralizar o segundo, ó, gastei 50, depois foi para 100 e depois mais 50, certo? Então é esse volume que eu vou usar, ó, é o volume gasto para neutralizar plenamente o ácido fosfórico, volume 150. Então, qual que é
o número de mols de base que eu gastei. É a concentração da minha base vezes o volume, que é 0,150 litros, ou 150 ml. O número de mols de base é igual a 0,150 mols. O que é que eu faço com isso, gente? Eu olho para minha estequiometria. Ó. A relação de neutralização em uma etapa só, né? Pensando na etapa final, é 1:3, certo? Então, eu gasto sempre aqui o triplo do daqui. O que eu descobri com esse cálculo? Eu não gastei 0,150 mols de KOH. Então, qual que é o número de mols de ácido fosfórico? É esse valor dividido por 3, certo? Então, vamos fazer ele? Ó, é na raça que a gente faz. É usando raciocínio. Estequiometria, raciocínio. Então, 0,150 mols dividido por 3 me dá o número de mols de ácido que tem lá no Becker. Isso dá 0,05 mols de H3PO4. É isso que ele quer? Não, ele quer a concentração molar, não o número de mols. Então eu venho aqui, ó, o número de mols é sempre a molaridade vezes o volume, né? O número de mols eu descobri, ó, por estequiometria. Então, 0,05 mols de ácido fosfórico é igual à concentração molar que eu quero descobrir, vezes o volume que eu tenho. Eu não tinha lá 100 ml? Muito bem, então eu coloco aqui, ó, 0,100 litros. Beleza? Então, isolo M e acho a concentração molar. A concentração molar aqui dá meio mol por litro. Babinha? Por estequiometria, gente. Raciocinando o processo. A fórmula não é válida quando eu penso na equação sem pensar nas etapas, na equação global. Certo? Muito bem. Agora vamos fazer pelo outro método, que é por MV igual a MV. Agora nós vamos raciocinar de uma outra forma. Então vamos lá. Opa, vamos lá. 3, continuação. Ó. Gente, o que está acontecendo aqui, ó? A reação não acontece em uma etapa só, ela acontece em 3, por isso que a curva dá essa bambeada. Então, vamos descrever as 3 etapas para você entender esses 3 saltos? Olha lá. Só para você entender. Quando eu tenho aqui, ó, KOH, e eu vou gotejando isso num becker que tem ácido fosfórico, a equação, né, à medida que eu vou adicionando hidroxila aqui, ó, ela não vai detonando os 3 hidrogênios de cada molécula ao mesmo tempo. A reação ocorre assim, ó, H3PO4 reagindo com KOH, não é? Ó, perceba que a hidroxila, olha lá, a corzinha é diferente. A hidroxila vai reagir aqui, ó, com o primeiro hidrogênio, formando o que você conhece como HOH ou H2O. Então ocorre uma primeira neutralização, um primeiro ataque à molécula do ácido fosfórico, certo? Formando uma molécula de água. Beleza? Muito bem. E aí, o K, ele entra aqui no lugar desse hidrogênio que saiu, né? Ah lá, o hidrogênio ele veio para cá, né? Ele veio para cá e reagiu com a hidroxila,
formando HOH, e o K, ele entra no lugar, formando KH2PO4. É claro, isso aqui fica, eu estou escrevendo sal como se ele estivesse sólido, né? Precipitando. Não, ele não fica na forma sólida, né? Fica K+, e o íon H2PO4 menos 2 em solução. Então isso aqui fica dissociado. Ele fica em solução, ele não fica assim. Mas é só para escrever, equacionar a reação. Tá bom? Muito bem, então fizemos uma primeira etapa. Por que a curva dá uma bambeada? Porque é esse fenômeno que está ocorrendo aqui, gente. Olha lá. Olha lá. Então, o que está ocorrendo daqui até aqui, ó? Está ocorrendo a formação desse sal aqui, ó. Está ocorrendo um primeiro ataque, né? Uma primeira reação de neutralização. O H3PO4 está perdendo um primeiro hidrogênio, né, para a hidroxila do KOH, e está entrando no lugar o K, está havendo a formação do KH2PO4, certo? E o ponto de equivalência é esse aqui, ó. Professor, como é que eu acho esse ponto de equivalência? Lá na volumetria clássica, por indicador visual, que pega esse ponto. Mas como é que eu sei que esse ponto está saindo aqui perto de quase 5, né? Isso daqui é feito a partir daqueles estudos teóricos que a gente faz em Quant, de colocar o mesmo volume lá em cima e embaixo, para sair esse pontinho aqui. A gente sabe exatamente onde ocorre o pH de viragem. Lembra? Para um sal comum, quer dizer, para um ácido forte, base forte, o pH onde tem a viragem é em 7. Né? Quando eu tenho ácido fraco, tipo o ácido acético, titulado por base forte, tipo NaOH, o ponto de viragem vai sair lá em 8 e pouco, 8.4, 8.7, eu não me lembro agora, né? Esse estudo a gente faz com um jogo de cartas marcadas, né? Eu pego lá 100 ml a 0,1 molar, o outro 100 ml a 0,1 molar, e aí eu coloco eles junto e faço os cálculos para ver quanto que vai dar o pH. Aonde que vai dar o pH de viragem, né? Tudo bem? Então isso aqui, ó, a gente acha, por isso que a curva dá essa bambeada, né? Porque tem uma primeira etapa de neutralização, depois uma segunda etapa de neutralização, depois, né? Então é isso que está ocorrendo. Vamos lá, então. Olha lá. Então o que vai acontecer? Num segundo momento, esse sal vai ser atacado, ou esse ácido, como você preferir, né? Então, o KH2PO4 vai reagir com o KOH numa segunda etapa de neutralização. Vai sair um hidrogênio daqui e vai reagir com a hidroxila, certo? Formando HOH. Uma HOH, né? Que você conhece como H2O. E o K vai entrar no lugar aqui desse hidrogênio. Se antes eu tinha um K, entrou mais um no lugar, vai ficar o quê? K2HPO4. Né? Eu vou ter 2K+ em solução e um íon HPO4 menos em solução. Tá? Não fica assim, mas tá bom. Vamos escrever assim para facilitar a nossa vida. Muito bem. Agora, então, o que vai acontecer numa terceira etapa? Esse camarada tem mais um hidrogênio para ser neutralizado, né? Então, K2HPO4 vai reagir de novo com KOH para formar o quê? Ó, esse hidrogênio vai protonar aqui, vai formar uma água, certo? E o K vai entrar aqui, no lugar do hidrogênio. Então, vou formar o K3PO4, que fica em solução. Gente, vocês entenderam que da primeira forma que a gente fez, a gente usou a equação que soma as três, né?
né? Ela se dá em 3 etapas. A gente verifica experimentalmente que ela se dá em 3 etapas, mas a gente fez pela estequiometria global da reação. 1 mol de ácido fosfórico é neutralizado por 3 mols de KOH. Então, a equação global é aquela que eu te mostrou anteriormente. Já é essa daqui, só que o que ocorre efetivamente é essa daqui. E o equipamento pega essa curva de neutralização assim. Você tem uma primeira viragem, depois uma segunda viragem, depois uma terceira viragem que não é perceptível pelo instrumento, por conta da constante que é bem fraquinha. Tudo bem? Legal, gente? Então, como é que eu faço, gente? Agora vamos pensar isso aqui, ó. Qual que é o volume que eu utilizo? Né? É 150 ml? É 100 ml? Ou é 50 ml? Bom, a gente precisa pensar o que eu quero pegar. O que eu quero pegar, gente? Olha lá. Quando eu olho para o ácido fosfórico reagindo com KOH, né? O que eu quero pegar? Eu quero pegar a concentração, é 1 para 3, né? É 1 para 3. Olha lá. Eu quero pegar a concentração da molécula toda ou a concentração de H+, ou a concentração de hidrogênio. Porque ó, perceba que a concentração da molécula é sempre 1/3 da concentração de hidrogênio. O problema de eu usar o volume de 150 ml é que o volume de 150 ml foi aquele utilizado para neutralizar 3 hidrogênios, né? Então, dá para usar MV igual a MV pensando só no primeiro volume de neutralização, né? Eu não quero pegar, veja bem, gente, eu não quero pegar a concentração de hidrogênio, eu quero pegar a concentração da molécula. A concentração da molécula é sempre 1/3 da concentração do hidrogênio aqui, nesse caso, né? Então, se eu usar o volume de KOH, porque ó, eu gastei de KOH, eu gastei primeiro 50 ml para dar o primeiro salto, né? Houve o primeiro salto. Aí eu gastei mais 50 ml para dar o segundo salto. E depois eu gastei mais 50, né? Então, o que está acontecendo? Eu estou gastando 50 para cada hidrogênio, para neutralizar cada hidrogênio. Olha lá. Olha que bonitinho. Então, eu posso usar a molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual à molaridade da base vezes o volume da base. Só que aí eu vou pegar o volume total da base, que é 150, e dividir por 3. Né? Dividir por 3 e usar só 50 ml. Aí é válido o MV igual a MV. Né? É válido. Gente, estão entendendo o argumento do tio? Eu posso pegar, porque o que eu gasto exatamente é 50 ml para neutralizar um hidrogênio ionizável. Aí a molaridade do ácido vezes o volume do ácido vai ser igual à molaridade da base vezes o volume da base. Então essa é uma outra maneira de pensar. Se assim está mais difícil, pensa pela equação global ou pela estequiometria, tá? Mas é interessante você saber pensar aqui a brincadeira, né? Porque a curva ela bambeia aí 3 vezes, né? Então esse daqui foi o volume gasto para neutralizar o primeiro hidrogênio. Esse aqui foi o volume gasto para neutralizar o segundo. Esse aqui foi o volume gasto para neutralizar o terceiro, né? Então vamos lá, vamos resolver por aqui que eu te está falando. Qual que é a molaridade do meu ácido? Não sei, essa é a minha pergunta. Que é o meu ácido fosfórico. Qual que é o volume do meu ácido que eu coloquei lá? 100 ml, ou seja, 0,1 litros. Qual que é a molaridade da minha base? 1 molar. Que eu gastei aqui, ó, a molaridade dela é 1 molar. Qual que é o volume que eu uso? Para ser válido essa fórmula, o volume de 50 ml, 0,050. Tá
tá bom? 0,050 litros ou 50 ml. Fazendo a continha, isolando aqui a brincadeira, a molaridade do meu ácido deu meio mol por litro. Exatamente igual como pela estequiometria. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu entender aqui a brincadeira? Então, sempre quando eu tiver, fica a dica, para quem teve um pouquinho de dificuldade. Sempre quando eu tiver um ácido poliprótico, se eu quiser usar a relação MV igual a MV, eu sempre vou usar o volume equivalente do primeiro ponto, 50. Boto esse volume, aí a relação MV igual a MV, ela é válida, certo? Mas é importante você entender isso aqui, Por que é importante? Por causa do seguinte, se eu uso um indicador, se eu vou para a volumetria clássica e eu uso um indicador que pega esse ponto, eu não vou poder usar o volume 100 ml na minha fórmula MV igual a MV. Eu vou ter que dividir esse volume 100 ml por 2 para pegar esse volume para jogar na fórmula. Porque é esse volume que vai estar, que essa fórmula vai estar válida, né? Entendeu? Tá claro isso? É muito legal entender isso. Então, se eu uso a timoftalina que pega aqui, como indicador lá na volumetria clássica, né? O volume de viragem, que é 100, eu vou ter que dividir por 2 para usar o volume correto onde a fórmula é válida, né? Ó que maluco. Beleza? Todo mundo entendeu? Então é isso, gente. Agora nós vamos para o item 4, que é métodos de determinar o volume equivalente. Eu vou parando por aqui e a gente, no próximo vídeo, parte desse ponto. Beijo, beijo e até.